Toda honra e toda glória sejam dadas para sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nesta noite eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar convosco nesta oportunidade. Vir a Imperatriz sempre é um motivo de muita alegria. Congregar com os irmãos, estar nesta igreja, por todos os laços de amizade que desfrutamos aqui com o ministério dessa igreja. Pastor Raul, que tem sido para nós uma referência, e essa igreja que é uma igreja inspiradora para nós no estado do Maranhão e no Brasil. E nós louvamos muito a Deus pelo que Deus tem feito aqui e através dos irmãos, tanto no Brasil como em muitas partes do mundo. Esta igreja tem sido uma igreja operante e nós glorificamos a Deus e dizemos aos irmãos que temos sido abençoados com as bênçãos de Deus derramadas sobre a vida dos irmãos aqui em Imperatriz. Quero, nesta oportunidade, louvar a Deus pela vida dos nossos amigos pastores auxiliares aqui, pastor Ramos, que é um amigo de longas datas, e pastor Ramos, pastor Raul foi o instrumento que Deus usou para nos despertar para o trabalho missionário. Lá naquele princípio, ele trabalhando na Eletronorte, Wagner era também funcionário da Eletronorte, e através deles Deus alcançou o meu coração para a obra missionária, e a gente vem junto nessa caminhada até o dia de hoje. Louvar a Deus pela vida do pastor Elias Oliveira, nosso amigo de longas datas, sempre presente nos nossos trabalhos, e é sempre uma alegria tê-lo com este dinamismo, com esse ânimo, com esta alegria. Deus abençoe, meu pastor. Louvar a Deus pela vida dos nossos missionários que estão fazendo parte aqui da turma 53, o missionário Miguel, missionária Domingas, missionário Estelmo e esposa, eu não vou me lembrar do nome, mas o filho do pastor Paulinho, que eu vi aqui também na turma. Glória a Deus. O Felipe, obrigado. Que Deus abençoe estes amados, e é por isso que eu digo que as bênçãos de Deus sobre esta igreja têm, irmãos, por assim dizer, alcançado as nossas vidas. E quero nesta oportunidade, antes de ler a palavra de Deus e trazer aqui uma rápida palavra aos irmãos esta noite, dizer da minha alegria de estar acompanhado esta noite pela minha esposa, missionária Geide, o pastor Edson, missionária Marceli, são ali os novos pastores da reserva indígena Canabrava, irmão Cacá do nosso serviço de base, e nós louvamos a Deus pela vida destes amados que nos acompanham esta noite. Meus irmãos, eu quero trazer uma saudação à igreja esta noite em nome do nosso Fórum de Líderes de Missões do Nordeste, que realiza o seu 18º Fórum em João Pessoa, na Paraíba, de 1 a 4 de junho. E nós queremos deixar aqui com os irmãos o convite, principalmente para os líderes de missões estarem conosco. Este ano nós estamos nos propondo a refletir, a discutir sobre o nível de primazia que estamos dando ao Espírito Santo no fazer missionário. Nós temos entendido, meus irmãos, que muitas coisas têm acontecido, muito temos nos debruçado sobre as várias vertentes do trabalho missionário, mas o Espírito de Deus tem trazido um despertamento ao nosso coração neste pós-centenário, de que nós precisamos, meus irmãos, voltar às nossas origens e entender
que mais do que nunca nós dependemos da ação sobrenatural do Espírito Santo para continuar avançando no fazer missionário. É hora de resgatarmos a fé e a mensagem dos nossos pioneiros. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. A igreja não pode perder de vista esse norte, e nós estamos levando para João Pessoa este ano esta profunda reflexão, e nós queremos sair dali este ano impactados com o mover de Deus e com o direcionamento do Senhor sobre as nossas vidas, para que continuemos avançando no fazer missionário. Meus irmãos, eu quero deixar com a igreja uma sucinta reflexão baseada em Mateus capítulo 6 e o versículo 10. Todos os amados que têm em mão a Santa Bíblia, abram-na em Mateus capítulo 6, o verso 10. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 10. Glória a Jesus. Aleluia. Leia comigo esta noite. Venha o teu reino. Glória a Deus. Eu quero ficar apenas com essa parte, mas eu quero que você cite essa parte do versículo comigo esta noite. Jesus estava aqui ensinando a oração do Pai Nosso, e isto é uma oração, isto é um clamor. Faça isso comigo esta noite, dirigindo-se ao Pai, dirigindo-se ao Senhor e clamando pela vinda do seu reino. Diga comigo esta noite: venha o teu reino. Mais uma vez, mais forte: venha o teu reino. Louvado seja Deus. Nós estamos, meus irmãos, diante da conhecida oração do Pai Nosso, aonde na verdade Jesus não estava ensinando que a fizéssemos repetidamente em forma de reza ou como uma fórmula de oração, mas Jesus estava nos ensinando princípios acerca de quem é Deus e de quem somos nós. E é importante observarmos que o Senhor Jesus parte aqui nesta oração a partir, meus irmãos, dessa expressão muito importante: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás no céu. Ele está mostrando que Deus é o nosso Pai, que nós somos filhos de Deus, e que o nosso Pai, Ele está no céu. E isso, meus irmãos, nos mostra duas coisas importantes: a nossa relação com Deus. Nós temos uma relação filial com Ele. Ele é o nosso papaizinho, Ele é o nosso Pai. Está falando da intimidade que cada um de nós, como seus filhos, precisamos viver com Ele a cada dia. E está mostrando a sua grandeza, a sua soberania. Ele está no céu e Ele merece ser temido por cada um de nós, e Ele merece ser adorado por cada um de nós. E nós, seus filhos, estamos aqui esta noite com este propósito especial: adorar o seu santo e maravilhoso nome. E é muito significativo observarmos que a expressão venha o teu reino, ela é colocada após a expressão Pai nosso que estás no céu. Isso porque, se observarmos devidamente, novo não pode entrar no reino de Deus. Meus irmãos, só entra no reino quem nasce de novo, só entra no reino quem é filho de Deus. E isso basicamente em dois aspectos: num aspecto presente e num aspecto futuro. Meus amados irmãos, no aspecto presente, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós
nós recebemos o reino em nós e nós entramos no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós entramos no reino e o reino entra em nós. Só pode, na verdade, fazer parte desse reino quem é filho de Deus, quem nasceu de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Venha o teu reino. Este clamor é um clamor bastante significativo, e a expressão reino de Deus é uma expressão bastante abrangente, e ela se refere tanto ao aspecto presente como ao aspecto futuro. E no aspecto presente, meus irmãos, a vinda do reino, ela não está sendo operacionalizada de forma exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, em se tratando de um reino físico, mas como disse Jesus, o reino de Deus estará dentro de vós. Na atual conjuntura, o reino de Deus é o domínio de Deus sobre os nossos corações. Cada vez, meus irmãos, que uma pessoa ouve o Evangelho e aceita Jesus Cristo como Salvador, o reino de Deus é implantado no seu coração, o domínio de Deus é implantado no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E por assim dizer, essa expressão venha o reino de Deus, ela é uma expressão missionária. Já diz um certo pregador que clamar pela vinda do reino e se mostrar indiferente com o testemunho do Evangelho é uma contradição, porque clamar pelo reino é se colocar à disposição de Deus e dizer: eis-me aqui como tua testemunha, para levar a mensagem do reino, para expandir o reino, para estender o reino sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja de Jesus, quando nós fazemos este clamor, venha o teu reino, e isso deve ser uma aspiração do coração de cada um de nós, que o reino de Deus seja implantado de fato e de verdade. Nós devemos, ao passo em que pedimos a Ele que o seu reino venha, nós devemos estar dispostos a ser agentes desse reino, a ser proclamadores dessa palavra. Nós precisamos estar à disposição do Senhor, para que o seu reino seja expandido sobre a terra. E eu começo a concluir esta palavra esta noite, dizendo ao povo de Deus aqui presente: com certeza, meus irmãos, Deus quer implantar o seu reino na nossa família. Todos nós que estamos aqui temos alguém em nossa família que ainda não faz parte do reino de Deus. E com certeza Deus quer implantar de forma plena o seu reino na nossa família. Ele quer implantar o seu reino nos nossos lares. Ele quer implantar o seu reino na nossa vizinhança. Ele quer implantar o seu reino na nossa rua. Ele quer implantar o seu reino na nossa cidade. Mas, meus irmãos, Ele usa agentes do seu reino para expandi-lo e para implantá-lo nesta terra. Diz-se que a igreja, ela tem por responsabilidade dar visibilidade ao reino invisível de Deus. É através da sua vida que o reino de Deus é manifestado nesta terra. E Deus quer usar a mim e a você para que o seu reino seja implantado. Deus quer usar você como agente do seu reino, para que o seu reino seja implantado na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, na sua rua. Irmãos, eu falava ontem de um testemunho de uma irmã que vivia ébria, totalmente bêbada. E aquela irmã causava muito incômodo em um dos campos de zona rural da nossa convenção. E ela causava muito incômodo aos irmãos. Ela bagunçava nos cultos e era uma luta
para os irmãos controlar aquela senhora que constantemente estava nos cultos, mas atrapalhava muitos cultos. Mas um dia, ela sempre nos cultos, ouvindo, mesmo atrapalhando, e um dia aquela mulher entrega a sua vida para Jesus e aceita Jesus como Salvador. Irmãos, que coisa maravilhosa! Quando o reino de Deus vem para a vida de uma pessoa, ele vem destruindo toda a obra do mal, ele vem quebrando toda a obra de Satanás, ele vem quebrando toda a maldição hereditária, ele vem quebrando todo o mal que oprime, todo o espírito demoníaco, porque o reino de Deus vem com força, o reino de Deus vem com poder, o reino de Deus vem para libertar, o reino de Deus vem para transformar, o reino de Deus vem para mudar situações e realidades. Eu estava numa consagração missionária, e o pastor me chamou: pastor, olha aquela irmã, estava assim no canto, e ele disse: pastor, aquela irmã é a missionária Beth. E ele foi me contar a história dela. Ela, afrodescendente, e lá aonde ela viveu, na lama do pecado, aonde as pessoas viram ela destruída, Jesus mudou a história dela. O reino de Deus foi implantado na vida daquela mulher. Ela foi transformada pelo poder do Espírito Santo. E naquela consagração, o pastor muito alegre me disse: pastor, é a missionária do campo, está aqui servindo no campo. Deus fez uma obra tão grande, abençoou tanto aquela irmã. Ela, meus irmãos, firmou na fé. E um dos nossos pastores viuvou recentemente. E além de tudo, agora é esposa de pastor. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando o reino vem, ele vem com força, vem com poder, vem para mudar situações, vem para mudar a história. E nesta noite, que o clamor da igreja seja: venha o teu reino. Levante comigo as suas mãos para o céu e clamemos juntos esta noite: venha o teu reino. Mais forte, toda a igreja: venha o teu reino. Que sejamos agente deste reino. Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o pastor Francisco de Assis. Ele também, como diretor de missões, que faz um trabalho no Nordeste. Que Deus abençoe nessa grande missão. Obrigado por participar.